E aí, gente, tudo bem? Porque eu estou e espero que o mesmo esteja ocorrendo com vocês. Bom, hoje iremos falar sobre as 5 primeiras temporadas do Campeonato Paralelo de Futebol, ou CPF, que é só uma sigla, não tem nada a ver com conta ou cartão, é só uma abreviação mesmo. Ele temos 3 torneios, sendo esses a Copa CPF, CPF Série A e CPF Série B. E também lembrando que esse vídeo iremos falar para cada temporada como se fosse anos, mesmo não tendo passado nenhum ano sequer. Então é só um jeito de falar, tipo, naquele ano passado, mas não tem nada a ver, é só temporadas mesmo. Já vamos começar. Bom, na primeira temporada, para decidir quem jogará a primeira ou a segunda divisão, tivemos um sorteio. Assim, esses times aí foram os primeiros a participar da Série A e esses daqui, os primeiros da Série B. Na primeira temporada, o Lestano foi o campeão desse torneio. Parabéns, Lestano, por conseguir esse feito e também por nunca mais ter ganhado esse torneio. E mais parabéns ainda para o Vascorense e São Grande por cair nas últimas rodadas, na verdade, na última rodada, fazendo Clube Atlético Niterói e Buscron, o Titon. Tá, eu sei que eu criei esse time, mas eu nem eu sei mesmo pronunciar. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Saírem da zona de rebaixamentos e também na última rodada. Então, parabéns. Na Série B, o Desportivo Portuguesa e o Governo de Futebol Macau foram os promovidos para a primeira divisão. E com isso tivemos a primeira Copa CPF, que para quem não sabe, se classifica todos da primeira divisão e até a quinta posição da Série B, onde o Bruxão foi o primeiro campeão. Nas oitavas ganhando do Ursão por 1-0, do Atlético Corinthians Júnior por 2-1 nas quartas, do Clube Atlético Niterói nas semis por 2-0 e na final por 3-0 na Red Bull Futebol. Esse que daqui a pouco voltaria a uma outra final da Copa CPF, assim sagrou campeão da primeira Copa CPF de todas. Esse foi o resumo do primeiro ano, agora vamos para o segundo. Na primeira divisão, o Niterói foi o grande campeão da segunda edição da Série A, após quase ter caído no ano passado. O vice foi o Brunchon Undtol, que eu posso afirmar com todas as minhas certezas que era o melhor clube daqueles anos. Se o Niterói quase caiu na primeira edição e ganhou ela no ano seguinte, a história foi a contrária para o Lestano, que foi o campeão da primeira temporada e quase, mas foi muito quase, caiu na segunda. Só não caiu por saldo de gol, onde o Site United ficou com a pior e caiu em segundo lugar, em vez do Lestano. City United que nunca mais voltaria para uma Série A depois daquele acontecimento. E também caiu o Náuticos, que ficou com a lanterna daquele campeonato. Na Série B desse ano, o Vascorense faz uma das coisas mais impressionantes de todas, onde que ele conseguiu cair para a segunda divisão e ficar na lanterna da Série B daquele ano. Coitados, mesmo eles estavam na Série A, cara. É muito estranho isso ter acontecido. Mas sem pensar nisso, foi aonde que o Brusque, Júlio e o Corintiano Júnior foram promovidos para suas primeiras vezes. Times esses que vou falar muitos daqui para frente. Na segunda edição da Copa CPF, onde o Barcelos foram campeões, ganhando apenas de 1-0 do Ursão. Nas quartas ganharam nos pênaltis do Lestano de 6-5, em um jogo onde que terminou em 1-1. Nas semis ganharam do Bruxão, os atuais campeões, de 2-0. E na final encarou o Red Bull Futebol, onde iria para sua segunda final consecutiva. Em um empate de 1-1, perderam nos pênaltis por 4-3. Esse foi o resumo daquele ano. Vamos para o terceiro ano agora. Então, o terceiro ano eu não vou conseguir comentar tanto assim, porque eu meio que não salvei. Então eu só tenho fotos e não vai ter tantos acontecimentos assim, porque
Tipo, a Copa só tem como ver quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E não, tipo, oitavos de finais, semis, quartas, entendeu? Bom, na primeira divisão, os dois que foram promovidos para a própria primeira divisão naquele ano foi logo os dois melhores daquela edição. Agora, em vez de ser o Corinthians Júnior que tinha sido campeão e o Brusque em segundo na Série B, foi o Brusque Júnior que foi o campeão da Série A e o Corinthians Júnior em segundo lugar. E o Lestano novamente só não caiu por saldo de gols. Sortudo. Mas só não foram sortudos os times da Red Bull Futebol que teve que lidar com o rebaixamento. E o Póvolos que também ficou na última colocação. Náuticos, que tinha sido rebaixado no ano passado, conseguiu o acesso após ficar em primeiro, ou seja, campeão da Série B. Bem, o time Mailinson surpreendeu e conquistou a vaga para a Série A, após ficar em segundo lugar na Série B. Surpreendente. E mesmo não tendo registro, só apenas foto, eu me lembro muito bem que esse foi o ano com a competição mais emocionante de todas da Série B. Tanto que o Náuticos, o Mailicon, FC Campinas, Santa Futebol Clube e até mesmo o Urson estavam na luta para o acesso na Série A. Como eu disse, não será possível falar como foi a campanha do Santo Futebol Clube na Copa CPF, por só ter fotos e só na final e na disputa do terceiro lugar, mas sabemos que ele ganhou do Bruchon na final por 2-0. E parabéns por ganhar esse título, Santo Futebol Clube, mesmo não ganhando o acesso para a Série A daquele ano. O quarto ano foi muito maluco, tanto pelos campeões e também pelas eliminações e rebaixamentos que, pelo que apareceu nos 5 anos, não era comum. O campeão da Série B não foi nenhum famoso, na verdade foi o Volta Longa, time de médio para baixo, mas que naquele ano brilhou, com resultados de 6-2 na Santa, que já era o grande favorito para subir naquele ano, já que tinha conquistado a Copa CPF do ano passado, e de 5-1 no City United, que não estava ruim naquele ano, tanto que terminou em quinto lugar, ou seja, participou da Copa CPF. E o Vascorense não terminou em último naquele ano. Brincadeira, o Vascorense estava apenas começando a evoluir no futebol, tanto que vocês ouvirão o nome desse time mais algumas vezes. Vocês verão. Na Série A temos muitas coisas a falar, como os dois gigantes que caíram naquele mesmo ano e foram as suas primeiras vezes, o Niterói e o Bruchão. Peraí, vocês perceberam que os momentos mais marcantes de cada um dos dois times teve participação um do outro? Como na primeira edição, onde os dois quase caíram, e nessa mesma edição, onde o Bruchon foi o campeão da Copa CPF e o Niterói ficou em terceiro. E tem mais, no segundo campeonato, Série A, onde o Niterói foi o campeão e o Bruce ficou em segundo lugar. Além de agora, ano que os dois acabaram de ser rebaixados pela primeira vez. Juntos. Um foi feito para o outro mesmo. Pelo menos na Copa não teve zebra, aonde o Barcelos foi o grande campeão, em cima do Lestano, nos pênaltis por 2-0. Assim, por enquanto, Barcelos é o único bicampeão dessa competição. Parabéns, Barcelos, por esse grande feito. No ano seguinte, com toda a moral de ser o primeiro bicampeão da Copa CPF, o Barcelos foi para o campeonato Série A da CPF com fome de ser campeão e com belos 7 pontos, ficou na lanterna, assim sendo rebaixado para a Série B. A vida do Barcelos não é tão fácil quanto parece. Além do Barcelos, o Náutico faz uma campanha muito ruim e também cai, com 10 pontos. E 10 pontos é a mesma quantidade do Grêmio Futebol, que fez uma das piores campanhas também, mas pelos saldos de gols, mais uma vez saldos de gols. Eu achei que fosse raro não cair por saldo de gols, mas parece que é fácil.
Também foi o ano do Brusque Júnior ter o primeiro bi do campeonato Série A, um feito muito grande, então parabéns para você também. Lestano segurou o vice daquela ocasião. Na Série B, após ter caído para a Série A do ano passado, Niterói se recupera e fica em primeiro, assim sendo campeão da Série B e subindo para a Série A, junto com finalmente o Santa Futebol Clube, que em muitas ocasiões era o favorito para subir e nunca tinha subido. Ressalta o time do Bruxão, que também tinha caído com Niterói e tinha ficado na lanterna na Série A, mas agora não conseguiu subir com uma campanha muito mediana, terminou em oitavo, sendo essa sua primeira Copa que não participará. Muito triste, cara, a situação do Bruxão. Era um dos melhores times. Eu realmente espero que isso só seja um ano ruim e que não seja realmente a situação do time, já que é um dos times mais fortes que temos. Também, depois de 2, 3 anos sem participar da Copa CPF, o CVR, ou mais conhecido como Vascorense, sim, eu disse que ia falar dele, finalmente participou e foi com o máximo de estilo possível. Já que nas oitavas de finais enfrentou o Lestano, onde ganhou, sim, ganhou de 3-2, íamos para as quartas que de novo ganhou, só que agora nos pênaltis, de 3-1 contra o Volta Longa, time que já ganhou essa Copa. Chegou nas semis com muita moral, já que nunca tinham chegado nessa fase. E ganharam de novo, e também de novo de 3 agora contra o Corinthians Júnior. E na final simplesmente pegou o Niterói. Mesmo time onde foi campeão da série que o Vascorense nem conseguiu passar para a Série A, enquanto naquele mesmo campeonato perdeu para eles de 2-0. Então não tinham quase nenhuma chance para o Vascorense e com um empate de 1-1 foram para os pênaltis, onde Vascorense ganhou a Copa CPF? Cara, só por ter perdido pelo Vascorense, Niterói nunca mais merece ir para uma final desse torneio. Sério, não é possível. E esse foi o resumo dessas 5 temporadas. Eu vou postar um vídeo depois sobre quais foram as 10 maiores times considerando títulos. Então fiquem de olho nos próximos vídeos. Além de também ter a parte 2, onde eu posso falar sobre mais temporadas que podem acontecer no futuro. E é isso. Se gostou, deixa um like ou coraçãozinho se estiverem vendo isso pelo TikTok e se inscrevam-se. Tchau!